Semana passada nós tivemos o evento da escola, audição online, então não dá para haver concorrência de eventos. Então por isso que a gente não fez a aula, porque seria no horário vespertino, seria de tarde, né? Então assim, a gente optou por não fazer aula semana passada. E na semana retrasada, eu estava com deu um problema na conexão aqui, que eu tenho um teclado, um computador com piano. Botei uma caixa de som para aumentar o som aqui e por alguma razão o piano não estava respondendo, estava com questão da internet, estava com algum problema. De qualquer forma, eu já cabeei, agora está cabeado, então não tem interferência de rede e tal. Eu vou mantendo ele ligado aqui, porque ele é meio cheio de mania, mas assim, nós vamos retomar a questão dos intervalos, e eu quero, os intervalos de 1/8 eu quero matar hoje, e ao final da aula de hoje, eu quero fazer se o pessoal tiver, providenciar uma pauta, eu vou fazer um ditado musical, que é uma coisa muito comum que se faz, que o ditado musical ele abrange todos os tipos de ensinamento que a gente fez até agora. Abrange acidentes, abrange compasso, abrange intervalo, que nós estamos vendo, abrange duração de notas, a métrica, né? A divisão de compasso, como eu tinha falado. E eu vou fazer um pequeno ditado, um ditado de 5 compassos, deixa eu ver, 5. Isso, 5 compassos, bem simples. Não vamos corrigir hoje, eu vou tocar mais tarde ele algumas vezes, né, ao final da aula. É uma aula que nós vamos repassar a questão dos intervalos, porque ficou muito picado na última aula. Então nós vamos repassar a questão das segundas, terças, quartas, quintas, sextas, sétimas e oitavas. O intervalo de 1/8. Lembrando que nós vamos semana que vem, ou na outra semana que vem, eu vou combinar com o Gabriel, eu tenho um compromisso no sábado, mas ou a gente faz um pouquinho depois, ou a gente faz mais cedo, eu vejo com ele. De qualquer forma vai ter um aviso no grupo, mas em princípio mantemos 15 horas, salvo algum aviso posterior. Nós vamos ver o intervalo de trabalhar 1/8 hoje, e nós vamos também, depois de trabalhar 1/8, outra semana nós vamos trabalhar a inversão de intervalos, e vamos trabalhar também depois intervalos compostos, que é o intervalo de mais de 1/8, né, que nós vamos ver assim uma pincelada, que na realidade o intervalo de mais de 1/8, se a gente reduzir, ele cabe sempre dentro da oitava. A gente analisa o intervalo sempre dentro da oitava, né? Então, nós vamos entrar mais à frente num tema aqui bem interessante, que é um tema chamado campo harmônico. Campo harmônico maior, inicialmente nós vamos entrar, que é para o pessoal que trabalha com harmonia, com piano, com guitarra e afins, né? De fundamental importância, né? Campo harmônico maior, nós vamos trabalhar o campo harmônico maior, e ele se repete em todas as escalas maiores, certo? Não tem exceção. Já o campo harmônico menor, como existem 3 escalas menores que a gente já viu, a escala menor primitiva, a menor melódica, a menor harmônica. Então eles têm 3 campos harmônicos diferentes entre si, mas nada de assustar, certo? Então nós vamos começar hoje, novamente, vamos repassar a questão dos intervalos dentro de 1/8, que é para ficar fixado isso, e cada intervalo que eu vou explicando para vocês, eu vou exemplificando no piano aqui, certo? Eu aumentei o som o máximo que eu pude, então certamente o tablet que vocês estão me assistindo vai captar, né, vai captar o som. Caso não tenha sucesso, escreve aí, por favor, hora não ouvi, né? Então assim, até para mim, porque eu não tenho retorno aqui, eu só estou enxergando, eu estou me enxergando, né? Eu tenho um celular que está me gravando e o tablet aqui que está me gravando também. Então eu só estou me enxergando, eu não me ouço, né? Eu só ouço a minha voz aqui. Então assim, eu vou começar com os intervalos, que a gente já viu, mas vamos revê-los, que é para ficar sedimentado. Hoje a gente mata a questão de 1/8 de intervalos, certo? Então aqui nós temos os intervalos
Vamos começar sempre usando o parâmetro de nota Dó, que é o parâmetro e vale para todas. Então nós temos aqui uma segunda menor, Dó, Ré bemol, certo? Vamos lá. Essa é uma segunda menor, um intervalo de meio tom. Certo? Essa é uma segunda menor. Segunda maior. Segunda maior. Vou tocar o anterior. Segunda maior. Ok? Esse é segunda maior. Então, na segunda menor nós temos meio tom, na segunda maior nós temos 2 meios tons, que dá um tom. Segunda maior. Terça menor. Terça menor, nós temos... Por que terça? Porque é a quantidade de notas que tem entre a nota de origem e a nota de destino. Dó, Ré, Mi. Ok? Terça menor. O anterior era aí, ó, segunda menor, segunda maior, segunda, terça menor, terça menor, ok? Vamos agora para terça maior, Dó, Mi. Nós temos aqui nós temos um tom e meio, certo? Aqui nós temos 2 tons. Dó, Mi. Essa é uma terça maior, ok? Agora a quarta. A quarta é quarta. A quarta nunca é maior ou menor. A quarta é sempre justa. Nós temos aqui Dó, Fá. Dó, Ré, Ré, Mi, Mi, Fá são 2 tons e meio. O Dó, Fá é o característico do começo do hino nacional, como eu tinha falado da outra vez. Ouviram do Ipiranga. É um Dó, Fá, ok? É uma quarta, aqui uma terça menor, perdão. Menor, terça maior. Aqui uma quarta justa. Deixa eu trocar de cor para se diferenciar. Aqui uma quinta justa, Dó, Sol. Dó, Sol. Aqui nós temos, então, aqui nós temos Dó, Ré, Ré, Mi, Mi, Fá. Dó, Ré, Ré, Mi, Mi, Fá, ok? Aqui nós temos Dó, Ré, Ré, Mi, Fá e Fá, Sol. Então nós temos 3 tons e meio. Aqui uma quinta justa. Certo? Agora nós temos o intervalo de Dó, Lá. Tudo isso considerando, gente, que a gente já viu a questão do intervalo ascendente, intervalo descendente, intervalo harmônico, intervalo melódico, intervalo conjunto, intervalo disjunto e o intervalo composto, que é mais de uma oitava. São aquelas classificações de intervalo. Essas classificações, que eu já vou continuar, o que acontece? Elas são no papel. Por quê? Porque se eu tocar um Dó, Fá sustenido e um Dó, Sol bemol, se eu tocar um Dó, Fá sustenido e um Dó, Sol bemol, vocês concordam comigo que é a mesma coisa que se escuta? Ok, Dó, Fá sustenido. Esse é um Dó, Fá sustenido. Agora um Dó, Sol bemol. A mesma coisa, certo? Ao ouvir é a mesma coisa. Agora, como é que a gente vai saber que intervalo é? Contando nos dedos. Dó, Fá. Dó, Ré, Mi, Fá. É uma quarta. E aqui, o mesmo som. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol.
é uma quinta. Só que, se eu tenho entre Dó, Fá natural uma quarta justa e entre Dó, Sol uma quinta justa, o que eu tenho aqui? Esse intervalo vai ser um intervalo, esse aqui é uma quarta aumentada e esse aqui uma quinta diminuta. O mesmo intervalo, isso se chama enarmonia. Enarmonia vem do grego, que quer dizer um som, ou seja, Dó, Fá sustenido é a mesma coisa que Dó, Sol bemol, certo? Só que a classificação no papel, teórica, ela é diferente. Se vocês escreverem que esse intervalo é uma quinta diminuta, está errado. Escrever que esse aqui é uma quarta aumentada, também está errado, certo? Então nós vamos adiante. Dó, Lá, que é uma sexta maior. Sexta maior. Então nós temos Dó, Ré, Ré, Mi, Fá, Fá, Sol, Sol, Lá. 4 tons e meio. Dó, Lá. Dó e Lá. Deixa eu aumentar o som aqui, parece que está meio baixo. Dó e Lá, certo? Isso é uma sexta maior. Agora, Dó e Si. Todas essas notas são notas naturais da própria escala. Todas as notas dentro da escala, certo? Se a gente pegar um outro tom, pegar o tom de Fá maior, que a gente já viu lá atrás, que tem o Si bemol, os intervalos vão ser a mesma coisa. Porque a relação matemática entre eles é a mesma, certo? Então, Dó, Si, nós temos uma sétima maior. Ele está meio tom da tônica aqui, ó. Si, Dó, Si. Está meio tom da tônica, é uma sétima maior. Então nós temos Dó, Ré, Ré, Mi, Mi, Fá, Fá, Sol, Sol, Lá e Lá, Si. Nós temos 5 tons e meio, certo? E o último intervalo, que é um intervalo de oitava. O intervalo de oitava é um intervalo de oitava justa, ó. O ouvido identifica, certo? Vamos de novo? Por quê? É aquilo que eu tinha falado da outra vez, acho que foi o Lucas que me clareou, são hertz, certo? São vibrações por segundo, oscilações, vibrações por segundo. Se esse aqui, vamos supor, esse aqui tem 500, esse aqui tem 1000, e uma oitava acima tem 2000, e outra oitava acima tem 4000. Eles são relações matemáticas, certo? Diante dessa salada toda aqui, gente, a gente já pode fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui e vou fazer um resumo bem rapidinho. As segundas, então vamos lá. As segundas, deixa eu apagar isso de cima também. As segundas, elas podem ser maior ou menor, certo? As terças também maior ou menor. Agora as quartas e as quintas, que são irmãs, são intervalos irmãos, eles podem ser justos, aumentados ou diminutos. Então não existe quarta e quinta maior, nem quarta e quinta menor. Eles são justos, eles são aumentados, eles são diminutos. Assim como as segundas não existem também justas, certo? Existe, né? Segunda aumentada existe sim. Se eu botar Dó, Ré sustenido, é uma segunda que eu aumentei, certo? Não é uma terça. O som é de uma terça menor, mas ele é uma segunda. As sextas, elas podem ser maiores ou menores.
As sétimas também podem ser maiores ou menores. E as oitavas justas, certo? Essa é a classificação que abrange 95% dos intervalos que vocês conhecem. Estou tocando aqui que daqui a pouco ele para de funcionar e eu não quero que pare, que eu quero fazer um ditado com todo mundo. Então, os intervalos são assim: segundas, terças, quartas, quintas, sextas. É o intervalo da oitava, certo? Então, a gente já tem aqui a classificação intervalar já definida. A música em si, se vocês pegarem uma pauta musical, a música em si nada mais é do que uma sucessão de intervalos, certo? Entre uma nota e outra existe um intervalo. Ascendente ou descendente, composto ou simples, ou melódico, ou harmônico, ou junto, conjunto ou disjunto, enfim, quaisquer que sejam as classificações. Bom, em matéria de intervalo, a gente já viu aqui, certo? Eu vou tocar o intervalo, todos eles novamente, todos, vou tocar, os menores, os maiores, os justos, certo? Então vocês vão ouvir, por favor, ouçam com atenção. E depois nós vamos fazer um ditado, que é muito comum, um ditado em aula de música, muito comum. Então, no ditado a gente já vai trabalhar com passo, nós vamos trabalhar em Dó maior, certo? Sem problema nenhum, porque Dó maior é igual a qualquer outra tonalidade, não importa, é a tonalidade padrão. Nós vamos trabalhar a questão de intervalos, de tempos, métrica, e pausa e alguma coisa do gênero, ok? E vai ser um ditado de 5 compassos em compasso ternário, onde a semínima é a unidade de tempo, ou seja, a semínima vale um tempo. Então o denominador, como eu tinha explicado para vocês, vai ser 4. E o numerador vai ser 3 quartos, ok? 3 por 4. Né? Eu vou tocar os intervalos. Primeiro eu vou tocar a escala de Dó maior, toda ela, ok? Ascendente, agora descendente. Esse é o arpejo da escala de Dó maior, e um arpejo sempre é formado pelo primeiro, terceiro, quinto e oitavo grau, que repete o primeiro, né? Então, na escala de Dó, é Dó, Dó, Mi, Sol. Esse é um acorde. Quando é tocado ao mesmo tempo, é acorde. Quando é tocado separadamente, é um arpejo, certo? Bom, agora eu vou passar cada intervalo, cada um deles, segunda maior, segunda menor. Eu vou citar ele aqui e vou. Talvez eu saia um pouco da tela, mas vocês vão ouvir, ok? Acho que não sai não. Segunda menor. De novo. Segunda maior. De novo. Terça menor. Dó, Mi bemol, Mol. Dó, Mi bemol. Agora terça maior. Dó, Mi. Dó, Mi. Ok? Agora quarta justa. Dó, Fá. Dó, Fá. Dó, Fá. Agora a próxima, quinta justa. Dó, Sol. Dó, Sol. Ok? O
próximo agora, Dó, Lá. Eu estou quase chegando no final da oitava. Dó, Lá, Dó, Lá. Agora a sétima maior, que é o Si que está encostando na tônica oitavada. Dó, Si, Dó, Si. Ok? E agora o de oitava. Dó, 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 Dó. Esse são os intervalos que tem na escala de Dó maior. Nós temos aí, ainda temos o Fá sustenido, temos o Sol sustenido, temos o Lá sustenido, que ainda faz ainda um outro intervalo, mas que a gente vai ver depois. Existem alguns aplicativos para celular que são ótimos para passar o tempo e eles são bastante completos. A gente tem o Perfect Ear. São gratuitos. A gente tem, eles têm pago também, mas não precisa. Tem gratuito. Perfect Ear. E tem o Interval. Acho que é ET. Não sei o que é esse Extra Time, não sei o que é isso. O Perfect Ear e o Interval ET. Ambos têm para iPhone e para Android. Seria interessante baixar, porque eles, se não me engano, esse aqui tem contagem de pontos e tal, eles têm detecção de intervalos, intervalo de segunda menor, segunda maior, intervalo de terça maior, terça menor. É bem interessante a prática disso aí, porque os intervalos que estão mais próximos da tônica, por exemplo, Dó, Ré, Dó, Mi, Dó, Fá, Dó, Sol, a gente identifica com mais facilidade. Intervalos mais distantes a gente já tem um pouco de dificuldade, certo? Isso para todos, é assim mesmo. Certo, gente? Eu vou agora, Perfect Ear e intervalo ET. Eu vou fazer um ditado agora, eu vou botar o meu metrônomo aqui, vou soltar o metrônomo para gravar no ouvido a questão do tempo. Eu vou tocar 5 compassos, vou tocar 2, 3 vezes, não importa. Ele é em 3/4. 3/4 é um compasso ternário, então já sabe. 4 embaixo é o nome da nota que eu tinha falado para vocês, o nome da nota, o 4 é o nome da semínima. A semínima é a unidade de tempo, certo? E aqui quantas semínimas cabem em cada compasso? Quantas dessa aqui cabem no compasso? Então, um compasso ternário. Compasso ternário a gente pode se ligar. O compasso de valsa, ele é muito característico, ele é ternário, ele é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. É um compasso ímpar que a gente está familiarizado. Tem outros compassos ímpares, que compasso de 5, compasso de 7, e aí vai, são mais enjoadinhos da gente trabalhar. Certo? Então eu vou soltar o metrônomo aqui, vou deixar ele balançar um pouquinho, até para criar um pouquinho já de... Eu vou fazer um ditado de 5 compassos, eu não vou corrigir hoje. Eu vou deixar para corrigir na próxima aula, certo? Salientando que eu vou pedir para o Gabriel avisar qualquer alteração. Em princípio eu tenho compromisso sábado à tarde, próximo sábado à tarde, mas ou a gente antecipa para 11 horas da manhã ou fazemos um pouco depois. Vamos ver ainda, né? Em princípio mantém, mas qualquer coisa vai ser avisado. Se não houver aviso, mantém 15 horas. Certo? Olha aqui, vocês estão ouvindo aí tá ouvindo o metrônomo. A escala é Dó maior e a primeira nota é Dó, ok? Essa aqui vai ser a primeira nota. Ok? Então eu vou começar. É isso. De novo.
trabalhando os intervalos que a gente já viu, ok? A gente chegou no intervalo de oitava, tem uma oitava no meio aí, certo? Então eu vou tocar mais uma vez, certo? Ok? Então, semana que vem, conforme o horário que a gente entrar ou na outra, a gente vai corrigir esse exercício, que é um ditado musical, que eu acho ótimo intervalo, ditado musical é muito bom para treinar o ouvido. E nós vamos avançar, nós vamos trabalhar com inversão de intervalos, que é uma coisa bem rápida, identificação de intervalos também, né? Na tela, identificação de intervalos. E nós vamos, numa outra aula, nós vamos começar campo harmônico maior, que se deriva da escala maior, certo? A gente já viu como formar as escalas maiores, qual é a estrutura da escala maior, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, todo mundo já sabe qual é a estrutura. E nós vamos trabalhar os campos harmônicos maiores, ou seja, que acordes fazem parte, por exemplo, da escala de Dó maior. Tem acordes ali dentro, né? Existem acordes menores dentro do campo maior, e nós vamos ver isso aí na prática, certo? Sem ser na próxima aula, na outra. Está me avisando que em 10 minutos termina, a gente já está terminando. Então assim, pessoal, eu quero saber, caso haja alguma pergunta, eu estou à disposição. Pode escrever aí, ou pode abrir o microfone e tal, pode perguntar, se tiver alguma dúvida eu estou à disposição. Caso não haja nenhuma dúvida, nos vemos em princípio semana que vem, 15 horas, salvo algum aviso que chega no grupo para vocês aí, por alguma razão, se eu não puder, ou tiver que antecipar ou postecipar, o aviso será dado. Caso contrário, a gente mantém 15 horas e eu aguardo todo mundo lá. Tá bom, pessoal? Eu agradeço pela atenção. Um bom fim de semana, bom feriado e bons estudos. Obrigado.